Irmã Rosa, que ela irá falar sobre o tema laços de família. A gente vai falar de laços, né? Laços de família. Para que serve o laço, né? O laço é uma coisa que embeleza, une duas pontas ou mais, algo assim que você não retém com muita força, você dá uma possibilidade daquilo ser desatado. Então esse laço é algo assim que, né, traz para nós uma possibilidade de aproximação, né? E a gente fica assim naquela dúvida, né? Mas aquela família que a gente convive, não vejo nenhuma possibilidade de botar um lacinho lá para enfeitar nada, porque só me trazem dificuldades, né? E a gente fica então trazendo também a figura do nó, né? O nó, o que faz o nó? O nó é como se ele estivesse aprisionando duas pontas. E é muito mais difícil de desatar. É algo assim que a gente pode dizer que tem que ter uma certa habilidade para poder dissolver, né? Desmanchar aquele nó. E tem nó de todos os tipos, tem nó de várias pontas, tem muito nó aí pela nossa vida. Então a gente fica pensando já para a nossa reflexão, o que tem mais na nossa família? Se há a possibilidade de laços, né, que atraem, que unem, que embelezam, ou se são os nós, né, aqueles nós que a gente está ali amarrado, enquanto não aprender, né, a desatar aquele nó, não está livre. É uma figura, tá? Não é para a gente chorar. Eu vou pegar minha cola, porque todo bom aluno tem que ter a sua, né, sua cola. A gente pauta o nosso trabalho em cima de algumas obras, tá? Para esse estudo especificamente, a gente trabalha muito com o Evangelho segundo o Espiritismo em 2 capítulos que têm assim, muita importância para o nosso curso da família. É o 4º capítulo, especificamente no item 18, que fala sobre esses laços de família, né? E o capítulo 14, especificamente no item 9, que conta a história de cada um de nós. Esse é o item mais longo que tem no nosso Evangelho e é o menos lido pelas pessoas, né? Deveríamos ler mais esse item, porque ele conta uma parte do processo. Bem, a gente já traz aqui algumas informações de Emmanuel relativamente, né, a essa questão da família, porque a família ela é considerada uma abençoada escola de aprendizado moral, tá? E que nós devemos ter o cuidado de não delegar a outra instituição esse papel tão importante da família, a menos que falte esse grupo familiar. Aí as instituições como a escola ou os abrigos deverão fazer esse papel de ensinar essa necessidade que cada um de nós tem dessa reforma de caráter, né? A primeira questão
questão que nos vem assim, sempre que a gente pensa nesse estudo, é porque nascemos numa família. Por que a gente está ali em determinado grupo e não em outro grupo como nós gostaríamos, como nós até sonhamos? Bom, cada um de nós precisa já ter o conhecimento de que essa não é a nossa primeira encarnação. Aqui na Terra não temos espíritos encarnando aqui pela primeira vez. Não acontece isso. Principalmente pela característica, né, do nosso planeta, já não é mais um planeta primitivo. Então, nós já estagiamos em outras vidas com pessoas, com outros espíritos que estão também nessa trajetória, continuando conosco essa caminhada evolutiva. Então, para cada um de nós, tá? Somos uma individualidade, existe um plano divino para que a gente tenha, ao retornar à Terra, a gente tenha sucesso nessa caminhada, nessa empreitada. E isso não acontece assim sem um programa, não é feito por acaso. Como a gente, né, teve a informação dessa página preparatória de Emmanuel, nada na nossa vida acontece por acaso. O acaso não existe, a gente já conhece muito bem esta frase, ele não existe mesmo. Então, quando nós estamos idealizando na vida espiritual esse nosso retorno, temos ali a possibilidade de contar com espíritos que têm, digamos assim, um pouco mais de conhecimento, de sabedoria, até para poder nos orientar nessa programação. Então, tudo isso é feito. E lá, então, acontece a apresentação dos nossos pais, que também, por sua vez, já passaram pelo mesmo processo e que estão também ali sendo envolvidos pelas vibrações carinhosas dos benfeitores espirituais para a aproximação dos espíritos. E muitas das vezes a gente ouve falar, tá, nas obras espíritas, Dr. Jorge Andréa também cita isso nas suas obras, que o momento da ligação do espírito com o seu referido corpo físico, o seu instrumento de trabalho, é o momento da concepção, mas nós podemos dizer com toda segurança que isso acontece muito antes até daquela ligação biológica daqueles dois elementos principais dessa formação do corpo físico, né? Que é justamente esse, como a gente diz, esse namoro espiritual entre aquela que lhe dará, né, por empréstimo, aquele corpo, né, que na Terra nós chamamos de mãe, né, e aquele espírito candidato a essa encarnação. Bem, aí a gente pode dizer que existe, para começar, essa primeira ligação, que é uma ligação biológica, que é aquela que é formada apenas pelaquele grupo genético. E essa ligação, então, ela acontece por força de uma lei que é uma lei divina, a lei de reprodução. Isso aí, a biologia hoje está bem assim, avançada, explicando até grupos genéticos de várias gerações passadas, mostrando que nós temos lá alguma coisa, tá, a ver com aquela parte física
aí que a gente conhece como aquela árvore genealógica, né, que a gente constrói, mostrando a nossa caminhada de família. Mas não são esses, digamos assim, esses elos de ligação biológica que formam os verdadeiros laços, né? Que enfeitam, que encantam a vida das criaturas. Os verdadeiros laços são aqueles criados por uma simpatia, por uma afinidade, por uma identificação de sentimentos. E a gente pode já falar isso, que muitos de nós ainda não temos essa construção. A gente vem, reencarna, muitas das vezes traz um sentimento antagônico com aquele grupo que está sendo, né, envolvido naquela vida, e muitas das vezes se pega falando, né, nossa, parece que eu nem sou dessa família, parece que eu não tenho nada a ver com essa família. E está falando uma verdade. Muitas das vezes realmente ele não tem nada a ver com aquela família, mas alguém me emprestou ali, né, uma parte de si para que a criatura nascesse, para que a criatura viesse. E não necessariamente tem ali um elo, né, de ligação afetiva. Muitos de nós, às vezes, fica, né, se pensando por que eu nasci nessa família, por que eu tenho esse tipo de relacionamento. Eu vejo os meus colegas, meus companheiros se dão tão bem. Isso a gente de fora, né? A gente estando de fora, a gente não vê a realidade da outra família, né? Porque a gente tem essa necessidade de as nossas intimidades, a gente mantém aquilo preservado. Então aquilo que você deixa transparecer é a parte que é mais encantadora. Então às vezes a gente está reparando só o que é bonito, o que é agradável, o que passa, que é da outra família. Não estou vendo a realidade. Porém, né, a gente, como não compreende, como não entende, fica achando que a outra família está, né, numa situação bem melhor que a sua, que não tem problemas, que vivem as mil maravilhas, como aquela figura que é tão famosa, né, nos nossos estudos, que é a família da tal Margarina, a propaganda que a gente até tiraram do ar, graças a Deus, porque aquilo era uma fantasia, mostrando, né, quanta gentileza, quanta delicadeza, quantas expressões amorosas, né, entre marido e mulher, filho e os pais. Que encanto, né? Mostrando que aquilo ali é algo que na realidade está só num filme. Mas aí fica uma questão: aquilo não é bonito de se ver? Será que não podemos sonhar, pelo menos, né, sonhar com a possibilidade de um tratamento melhor nos nossos relacionamentos? Então, às vezes, a gente trata aquilo como: isso é uma mentira. Mas, olha, é uma coisa tão desejada, tão sonhada, porque aquilo faz parte das nossas necessidades espirituais. Então, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Uma das afinidades que a gente pode verificar desse educandário, né, da família,
de transformar, né? Uma das finalidades desse nosso grupo familiar é de transformar mazelas antigas, né? Em preciosas possibilidades para a elaboração de tarefas edificantes. Porque a gente se pergunta, para que a gente reencarna? Para que a gente nasce nesse tal grupo familiar? Para que tanto trabalho na elaboração de um programa reencarnatório, se a gente, quando vem para a Terra, esquece de tudo que idealizou lá do outro lado? A gente esquece, sabe por quê? Porque muitos de nós ainda é comandado, dirigido pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, o nosso interesse principal ainda é atender aos nossos caprichos, em primeiro lugar. Por isso é que a gente não faz muita força para se lembrar do compromisso que a gente assumiu antes da encarnação. Fica então uma questão para a gente perguntar para nós mesmos, sobre uma questão muito individual. Responder os porquês e os para quê, né? Não serei eu que irá responder essas questões, porque isso é uma caminhada que a gente tem que fazer na nossa vida para fazer essa pergunta e também ter a coragem de responder. Baseado nos estudos que a gente fez dessa obra de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, ele traz aqui um relato, né, de entrevistas feitas com algumas mães para poder responder essas perguntas. Porque muitas das vezes a gente encontra sentimentos tão antagônicos na nossa família, no nosso grupo familiar, que às vezes ficamos entristecidos, ficamos até achando que aquilo só pode ser um castigo de Deus na nossa vida, nos colocar diante de tamanha dificuldade. Quando nós estamos conscientes do nosso papel na Terra, vou dar só um exemplo dessa nossa tomada de consciência. Nós estamos aqui, simpatizantes da doutrina espírita, ou mesmo por convicção, por amor ou por necessidade, mas estamos aqui. Viemos aqui hoje, nessa tarde abençoada por Deus, para ouvir falar de doutrina espírita. Então, o que é que a doutrina espírita tem a ver com esses laços de família? Com certeza, tudo que a doutrina espírita trouxer nessa área de estudo é para ajudar as criaturas a acertarem mais nos seus relacionamentos. Se nós estivéssemos atentos, né, a tudo que a doutrina espírita tem oferecido para cada um de nós evitaríamos muitos problemas familiares. Porque muitos espíritos que reencarnam conosco trazem os nós, né? Aquele nó que foi criado no passado, mas que não é esse. Esse nó está bem explicado lá no item 9 do capítulo 14, tá? A gente vai lá e vê lá no passado, alguma coisa aconteceu em que um dos dois gerou uma infelicidade um no outro.
E, na verdade, houve um comprometimento com a lei divina. Às vezes a gente pensa que a gente está lesando o outro, mas, em primeiro lugar, a gente está lesando a lei divina. E aí a gente cria vamos dizer assim, essa necessidade de reparação a essa lei. Enquanto eu não estiver preparado para essa reparação, eu não terei paz, não serei feliz, não estarei tranquilo com a minha consciência. Então eu preciso entrar num programa em que eu encontre uma possibilidade de reparar a lei junto a essa criatura. Repara, a gente não está falando do culpado, não está falando da vítima, porque às vezes a gente se coloca na posição da vítima, porque eu sou assim, porque o meu filho me maltrata, meu filho faz muitas coisas erradas comigo, mas a gente não se lembra ou não quer lembrar que no passado nós fomos o agente gerador de um sentimento de revolta, de mágoa, às vezes até de ódio naquele coração. E agora Deus possibilita, né, já estando nós em condições para isso, porque esse programa ele visa um resultado positivo, ele visa dar certo. Para isso concorrem muitos espíritos que nos antecederam. Então, quando não dá certo, mais uma questão que a gente deve se perguntar: por que não conseguimos nos afinizar com aquela alma, com aquele filho, com aquele marido que está no convívio familiar? Essa pergunta também a gente se faz, é individual, a gente que sabe das nossas possibilidades. O que nós sabemos é que Deus não dá um fardo mais pesado do que as nossas possibilidades de suportar. Então, se a gente vem com aquela tarefa, com certeza a gente tem condições. Mas o livre-arbítrio, muitas das vezes, ele fala, né, por nós, dando-nos o direito até de adiar aquela prova. Tudo bem, as leis são bastante flexíveis com relação a essas coisas, vão nos oferecer sim outras possibilidades. O que hoje, a gente pode esquecer disso, o que hoje a gente não consegue fazer, fica lá em aberto. O nó não foi desatado, continua o nó. E aí a gente vai mais adiante, toma fôlego para poder reparar mais adiante, quando estivermos mais fortalecidos. Então, é aquela questão, já estamos em condições? Se já estamos, vamos fazer logo essa caminhada. E aí a gente vem trazendo aqui dentro dessa nossa temática, né, de hoje, dessa questão do laço, né, de família. Os grupos de espíritos, né, eles são atraídos para viverem nesses grupos porque se identificam com alguma coisa, eles têm uma afinidade, então eles reencarnam atraídos pelaquela vamos dizer assim, identificação. A gente tem aí na natureza exemplos bem assim, fáceis para a gente poder entender como que esse processo acontece. A gente vê o grupo das aves, né? É interessante, eles trazem aquela identificação biológica, né?
mas eles têm uma hora em que eles precisam caminhar por eles mesmos, então eles deixam aquele controle da mãe, né? Aquele zelo da mãe, para continuar uma jornada da sua própria vida, porém eles permanecem no grupo. Então a gente vê aí muito grupo assim, desses animais, de aves, não são todos, que eles criam famílias, crescem, criam outras famílias e permanecem naquele grupo. Então há uma identificação nesses grupos de animais, dessas aves mais especificamente. Outros animais, eles são não conseguem viver em grupo. A gente vê o caso do guepardo, né? O guepardo, assim que ele consegue aquela sua maturidade animal, né? Mas senão ele passa a ser, vamos dizer assim, o próprio agressor dos outros elementos, entram sempre em conflito. Então, a gente sempre vê na natureza esse animal caminhando sozinho. Então, a gente aprende muito com esse reino animal na nossa vida. Trazendo essa comparação para a nossa vida, né? Muitos de nós têm essa necessidade de estagiar, né? Em outros grupos, né, de família, porque, na verdade, principalmente nos dias atuais, não estamos tendo muita facilidade reencarnatória, não. Apesar da gente estar vendo aí muita liberdade, muito envolvimento aí entre os jovens e as encarnações acontecendo até com muita precocidade, porém, esse processo planejado, bem organizado, ele está encontrando as suas barreiras por conta desse famoso planejamento familiar, né? Humano, terreno, não o espiritual. Ou seja, criam-se obstáculos à reprodução. Então, muitas das vezes, a gente não tem aquela oportunidade de reencarnar na família que precisaríamos para desenvolver ali um programa reencarnatório. Mas a espiritualidade sabe que o nosso, digamos assim, o nosso principal compromisso é com uma outra família. E o que vai acontecer? A gente vai encontrar nessa nossa caminhada o que podemos dizer assim, uma barriga de aluguel, né? Não que seja isso, a gente só está mostrando que de repente alguém vai permitir, né, que eu reencarne, ou que a gente encontre essa possibilidade de reencarnar junto dessa mãe sem ter nenhuma ligação espiritual com ela. Apenas uma ligação biológica, mas espiritual não. E a gente vê muitos casos de abandono de criança. E aquela criança é abandonada, não existe uma ligação afetiva, os motivos são muitos, né? A gente não vai julgar, mas aquela criança, de repente, está dentro de uma programação reencarnatória que ela vai ser encaminhada justamente para aquela família que ela precisava estar presente junto dela. E aí o que acontece? De novo, aqueles laços afetivos, aqueles laços familiares, que são laços espirituais, estarão de novo reatados. A gente tem um exemplo interessante,
que aconteceu com o Chico Xavier. A gente conhece, todos nós conhecemos a vida do Chico, né? Com 5 anos de idade, a mãe dele teve uma doença grave, precisou ser internada, e ele teve que ficar numa determinada noite sozinho. Era uma criança, a gente faz ideia de uma criança de 5 anos, extremamente frágil e muito sensível. Assim era o Chico desde pequeno. E nessa determinada noite que a sua mãe foi internada, ele ficou sozinho na casa e estava ameaçando um temporal. E ele, como muitos de nós, tem pavor de trovoada, de raio, e o que ele fez, né, foi para debaixo da mesa. E as mesas antigamente tinham aquelas toalhas compridas, né? E aí ficava feito ali uma proteção. E ele fica, enquanto aquela tempestade caía, e ele fica ali embaixo. E aí, de repente, ele vê a sua mãe entrando também debaixo da mesa. E ele se espanta, né? E ela estava ali, um espírito materializado do lado dele, mas ele não sabia. Era uma criança de 5 anos. Mas ele identificava a figura da mãe, que lhe passa segurança, lhe passa consolo e depois acalma, para que ele não tivesse tanto medo assim, que aquela tempestade não lhe faria nenhum mal. E avisa para ele que ela estava muito doente e que precisaria ser transferida para um outro hospital e que ficaria com muitas dificuldades de vê-lo. Ele então pergunta para ela, mas por que ela não ficava com ele? E ela então diz para ele, não se preocupe, que sempre que eu puder eu virei para estar com você. E ela então sai, para não assustar aquela criança, ela sai debaixo da mesa e desaparece. Ele não entende o processo, mas ele guardou aquele momento para o resto da sua vida. No dia seguinte, quando as histórias, né, sempre são esclarecidas, né, a sua mãe tinha, naquela noite anterior, ela tinha desencarnado, tinha feito a sua passagem. E o Chico então fica sem entender. E o que acontece é que o pai, por ser caixeiro viajante, o pai precisa deixar os filhos com alguns familiares. E como eram muitos, né? E a gente sabe, pegar um número grande de filhos assim de uma vez só é complicado, né? Então ele divide os filhos para a casa de parentes. E o que acontece? O Chico vai para a casa da madrinha, e essa história da madrinha a gente conhece muito bem, que era alguém que não compreendia o Chico, não entendia, e ele tinha já essa mediunidade muito viva na sua vida. Para ele, os espíritos eram tão reais, tão humanos, que ele achava que estava falando com uma pessoa viva, e não estava, ele estava falando com um espírito. E a sua madrinha não entendia isso, e maltratava muito ele, a ponto de dizer que ele estava enlouquecendo. E ele, como muito sensível, muito frágil, muito criança, ele chorava muito, sentia muita falta daquele calor humano. Como essa ligação, né, afetiva, ela não se rompe, ela não se desfaz, mesmo os espíritos estando em diferentes planos, em diferentes planetas, essa ligação não se desfaz. E aí o Chico ia para debaixo da árvore e ali chorava e chamava pela mãe dele. E ela sempre aparecia, consolando ele. E ela dizia para ele que iria mandar um anjo do céu
para ajudá-lo. Dito e feito, passado alguns meses, o pai anuncia um novo casamento. E é interessante que esse novo casamento, houve uma condição por parte de Cidália, né, que era o nome da segunda mãe do Chico. Era que ele e o pai trouxesse de volta todos os filhos e reunisse numa mesma casa. Então o pai aceita e coloca de novo aquele grupo familiar com diferentes propósitos reencarnatórios de vida, mas ali no mesmo núcleo, no mesmo trabalho. E Cidália realmente foi para ele uma segunda mãe, como ele mesmo relata nas suas obras. Só que isso durou pouco, né? Ela permaneceu nesse convívio apenas 2 anos. Mas ela confessa para o Chico que ele era para ela uma criança muito especial. Ela não entendia o que se passava com aquelas visões dele, mas ela sabia que eram verdadeiras. E ela era a única que acreditava naquele grupo familiar que realmente o Chico tinha aquelas visões. Aí ela promete para ele que se ela fosse embora, se ela desencarnasse, ela estaria também no plano espiritual, do lado da sua mãe, velando por ele. Então o Chico sempre contou na sua vida que ele tinha 2 anjos ajudando no mundo espiritual, que era a mãe dele e a sua segunda mãe, Cidália. Ele não chamava de madrasta, ele chamava de segunda mãe, Cidália. Esses espíritos tinham esse laço espiritual, essa ligação, que estando onde estiverem, um vem ajudar o outro. E a gente nunca está órfão dessa ligação. A gente está sempre com, no mínimo, um espírito a velar por nós, para que a nossa caminhada seja menos dolorosa, seja menos solitária, para que a gente possa ter um pouco assim de leveza, né, diante das provas, diante das lutas que a gente precisa tomar. Um outro caso também desse laço espiritual, que é o laço que verdadeiramente une os corações, é a figura de Joana de Cusa, que todos nós conhecemos ou ouvimos falar, que ela está muito bem contada lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que fala daquele momento em que ela, né, tendo 2 filhos, na época de Jesus, ela tem que permitir, né, que os filhos sejam queimados para provar aquela fidelidade às ideias do Cristo, aquelas ideias que ela mesma trazia como verdadeiras. Então, era uma época muito difícil, muito dolorosa, e ela acreditava realmente naquilo. Os filhos não compreendiam aquela atitude da mãe. Bastava que ela abjurasse o Cristo para que eles pudessem ser salvos. Mas ela sabia que aquela salvação não era a verdadeira. Eles estariam cada vez mais comprometidos na vida espiritual. Então ela não abre mão. Esses espíritos, eles vêm fazendo uma trajetória de séculos e séculos, encarnando, reencarnando, uns auxiliando os outros. No momento, a gente tem encarnado os 2 filhos de Joana de Cusa, que a gente sabe, está aí o movimento espírita conhece muito bem, que é o nosso Divaldo
e o seu companheiro de trabalho, que não é um irmão consanguíneo nessa vida, mas é um espírito que tem um laço afetivo com o Divaldo, de muitos e muitos séculos. E é o Nelson, que estão sob a direção de Joana de Cusa, que hoje a gente chama ela de Joana de Ângeles, mas que continuam mantendo essa relação amorosa, afetiva, nessa trajetória evolutiva. Quantas vezes forem preciso, quantas vezes eles virão para dar continuidade nessa tarefa. Porém, na verdade, entre esses espíritos existe um laço, tá? Muito mais forte, que independe dessa questão religiosa que a gente está focando na doutrina espírita, que é o laço do amor, que isso está em todo segmento religioso, está em todas as possibilidades da criatura crescer. Esses laços de amor criados, tá, para nos, vamos dizer assim, nos facilitar a caminhada, são esses laços que nos têm ajudado nas encarnações. E existe, juntamente com esse laço, uma identificação muito grande com o Cristo, com Jesus. Porque o que Jesus veio fazer aqui na Terra foi justamente nos ensinar a criar esse laço afetivo, amoroso, no nosso grupo familiar. Na época de Jesus, as famílias, nos casamentos, não acontecia, não existia laço afetivo. Nascia-se por conta de um interesse, permaneciam ali. Poucos eram os espíritos que iam se afinizando uns com os outros. Tanto que a gente pega aí um livro qualquer de história que conte lá a história das famílias daquela época, a gente vê aquele tipo de relação na família era bem diferente do que a gente vê hoje. Não havia, criava-se muito mais membros para fazer parte de um grupo que tivesse mais força. Quanto mais numeroso aquele grupo, mais forte ele se tornava, do que propriamente criaturas na família para serem amados, aceitos e até para evoluir. Então a gente vê que nessa caminhada nossa, quantas possibilidades a gente tem de reencarnar, de retornar a vida para poder evoluir, para poder estar melhor. E muitas das vezes a gente fica paralisado somente na dor do momento, achando que essa vida é uma vida única, é algo assim que está tão doído, está tão difícil, que eu me perco só focando, colocando as coisas só nesse limite dessa vida, quando na verdade é uma possibilidade e faz parte desse objetivo, né, reencarnatório, porque Deus coloca uma criatura para ser dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo, justamente, primeiro para aprender a amar, né? Aprender a amar mesmo aqueles diferentes, aqueles que pensam diferente da gente, que têm ideias diferentes, que não aceitam a gente, mas aprender a amar. A gente representa ora um papel, ora outro papel na família, mas sempre com esse objetivo. Hoje a gente pode se ver como filhos, como cônjuges, amanhã a gente vai inverter esses papéis, se preciso for. Mas
sempre com o mesmo objetivo, um ajudando o outro a crescer, ainda que isso seja algo assim doloroso, né? Mas vai acontecer. A gente lembra também, para ver até de possibilidades também que não acontecem aqui na Terra, do envolvimento de Públio Lentulus ou Públio Lentulus, não sei como é o termo correto, que é da época de Jesus, né? E a sua amada Lívia. Essa história está contada no livro há 2000 anos, né? Aquela relação, eles eram da família romana, tinham lá aquele comportamento da família romana, mas ele já trazia um envolvimento sentimental com ela muito grande. Porém, o orgulho falava muito mais forte que aquele sentimento de amor. E aí o que acontece? A Lívia consegue atingir um plano evolutivo muito acima do seu marido, e ele então consegue se livrar dessa, digamos assim, desse magnetismo da Terra e torna-se um espírito bem mais livre, não necessitando das encarnações aqui na Terra. Quando o Públio Lentulus cai em si, já era tarde demais. A esposa já havia se desprendido desses laços terrenos e ele então começa a sua peregrinação de espírito profundamente arrependido do que ele havia feito. Então ele tem também várias encarnações muito solitário, muito só, mas ligado àquele espírito por um sentimento profundo, a ponto dele cometer um equívoco na interpretação de uma ideia que muitos de nós até desavisados, temos essa ideia de alma gêmea, que isso não existe. Não existe. Essa figura dessas metades eternas, eu não sou ninguém sem o outro, isso não existe. Nós somos individualidade. Então lá no Consolador, ele corrige essa figura. Então ele explica que a ligação, aquela ligação afetiva, esse laço afetivo que ele criou com ela, não estava rompido e nem vai se romper jamais. Só que estão em planos diferentes. Hoje ele é o nosso Emmanuel, que vem falar para nós nas suas mensagens, sua experiência, seu estudo, mostrando que os verdadeiros laços são esses laços espirituais, afetivos. Onde a gente estiver, a gente precisa deles, e quantos espíritos estão do outro lado, com esses laços em 3 pontas, Uma das pontas está nas mãos de Jesus, porque Ele que nos ensinou esse sentimento de amor entre os grupos, para que todos pudéssemos caminhar para o bem. Bem, o relógio vai atingindo lá o seu momento. Passou muito rápido, E que a gente possa, então, refletir nessa oportunidade que a doutrina espírita está nos oferecendo para transformar, esses, digamos assim, esses nós criados por nós mesmos, nesses laços afetivos que não aprisionam as criaturas, pelo contrário, as deixam livres. Para terminar, eu gostaria só de fazer uma lembrança que vocês receberam uma folhinha que está nas cadeiras, de uma obra que
que acontece lá em Santo Ângelo. O grupo Leopoldo Machado, do Leon Denis, todo ano faz um trabalho nessa instituição. E cada vez que a gente identifica esse trabalho e vê como que um laço afetivo acontece sem a gente perceber. Com certeza, essa obra do nosso irmão, que tanto nos acolhe com tanto carinho, com tanta gentileza, é feito para o Brasil inteiro. E eles divulgam lá que a gente possa ter assim, um carinho muito grande e mandar uma vibração de amor para eles. Eles têm um site na internet com estudos também para a família, muito bonito. Se vocês puderem fazer uma consulta, vocês vão ver quanto material. E são assim amigos nossos, são amigos nossos mesmo. Quando a gente vai lá, a gente é recebido com tanto carinho. Vocês não fazem ideia de como eles se esmeram em nos deixar à vontade para fazer o nosso trabalho, divulgam o nosso trabalho nas rádios. E aí a gente está vendo o fruto do amor, né, das próprias criaturas percorrendo o Brasil inteiro. Que Jesus possa nos abençoar, nos trazer sempre bom ânimo, para não desistir, levar a nossa cruz sem cortar-lhe as pernas. Tá? Como é? Graças a Deus. Como é, Fica falando do grupo? Não, está no site. O site tem palestras. Não, essa não tem. Eles fazem esse trabalho e distribuem. O site tem na Searadomestre.com.br. Tá em que página? Também, né? Então, nós agradecemos a nossa irmã Rosa, que tão carinhosamente veio nos trazer a mensagem dessa tarde, tá? Lembrando que nós estamos finalizando o primeiro momento, iniciando o passe. O passe não é obrigatório. Quem sentir a necessidade, que permaneça no nosso salão, em silêncio. Nós temos a nossa música ambiente, para que não possa atrapalhar, porque o trabalho ele continua.